Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia assistiva ou tecnologias assistivas, que embora sejam temas relativamente conhecidos, né? Como esse campo é um campo bastante orgânico, bastante dinâmico, as coisas mudam com muita velocidade, como tudo hoje em dia, né? A tecnologia assistiva também, ela vem se renovando muito ano a ano, mês a mês, né? Então, o nosso trabalho sempre é de trazer informação e de estar atualizado para compartilhar com vocês aqui sobre esse tema, que é um tema muito vivo, né, no nosso dia a dia. Obviamente, pensando aqui no mundo do trabalho, na inclusão profissional das pessoas com deficiência, que é o nosso pano de fundo, né? Bom, então, rapidamente, tecnologia assistiva é toda tecnologia que pode ser de baixa, média ou alta complexidade, ou alta tecnologia, ou de alto ferramentário e tudo mais, para inclusão da pessoa com deficiência de um modo geral. Seja essa inclusão para facilitar o seu ir e vir, para colaborar no seu ir e vir, no seu estudo, no seu lazer, no mundo do trabalho. Então, a tecnologia assistiva é essa concepção de toda tecnologia que é pensada, concebida para as pessoas com deficiência. É bacana da gente falar isso logo no início, porque hoje nós temos nos sistemas operacionais, né, as ajudantes virtuais, né? A gente tem hoje as nossas assessoras virtuais, que, na sua grande maioria, não são assistentes virtuais pensadas para pessoa com deficiência, por mais que no dia a dia elas também sejam usadas por pessoas com deficiência, né? Estou falando no caso do sistema iOS, da Siri, também a gente tem assistente virtual no sistema Android, a gente tem no Windows, a gente também tem cada vez mais, né, dentro das residências, Alexia, da Amazon. Então, a gente tem várias assistentes virtuais que também acabam ajudando pessoas com deficiência no seu dia a dia. Porém, quando a gente fala de tecnologia assistiva, é aquela tecnologia que pode ser de baixa, média ou alta, né? Assim, complexidade. Então, um exemplo de baixa tecnologia assistiva. Eu, como vocês sabem, ou talvez saibam, eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu sou uma pessoa cega. Então, eu uso uma bengala para o meu ir e vir. Eu uso bengala para me locomover na rua com autonomia, com independência, segurança, né? A bengala é um equipamento que, basicamente, são vários tubos ligados por dentro com um elástico, né? Que eu posso dobrar essa bengala e colocar na mochila, colocar na bolsa. Então, a bengala, ela é uma ferramenta de baixa tecnologia assistiva, porque ela é só um cano com um elástico dentro, né? Agora, eu tenho também, por exemplo, ainda falando do universo da pessoa com deficiência visual, uma máquina de escrever em braille. Uma máquina de escrever em braille é um equipamento que já existe há muitos e muitos anos, né? Desde aí do final do século XIX, começo do século XX, as máquinas brailles que lembram aquelas máquinas de datilografia antigas, né? Que a maioria das pessoas usavam aí até os anos 90. Elas têm a mesma tecnologia e, por serem mais complexas que uma bengala, né, uma bengala longa, elas podem ser consideradas equipamentos de média tecnologia assistiva. Agora, ainda falando do Braille, por exemplo, eu tenho hoje, ou não só hoje, já há muitos anos, impressoras Braille, impressoras que eu posso, assim como uma impressora em tinta, conectar no computador, digitar no computador e mandar imprimir. Só que aí a impressão é feita em Braille. Esse equipamento, ele é um equipamento de tecnologia assistiva, porém de alta
tecnologia, né? Alta tecnologia assistiva. E eu dei aqui alguns exemplos, passando pela deficiência visual, porque é um tema que eu falo com bastante propriedade, mas hoje, em 2023, nós temos vários equipamentos, né? Uma gama muito grande de ferramentas, objetos, utensílios, softwares, que acabam colaborando, facilitando a inclusão das pessoas com deficiência visual nas mais diversas áreas, para as mais diferentes funções. Então, é só para deixar claro que a tecnologia assistiva hoje, ela é, assim, bem grande, né? E quando a gente traz isso para o nosso mundo corporativo, é muito interessante a gente pensar que quando você olha um piso tátil no chão, que são aqueles pisos que são direcionais, que são pisos azuis, né, geralmente, ou amarelos, que pessoas com deficiência visual usam para se orientar com a bengala. Aquilo também é um equipamento de tecnologia assistiva. Quando eu mudo, quando eu melhoro o meu ambiente físico, né, colocando algumas placas de sinalização, colocando alguns pisos de alerta, pisos táteis usados por pessoas com deficiência visual, né? Isso também é tecnologia assistiva. Quando eu tenho dentro do celular, né, para uma pessoa que tem baixa visão, ou uma pessoa que é cega também, lá nos recursos de acessibilidade que hoje em dia já vem no sistema ou nos sistemas dos aparelhos que a gente compra, né? Então, os recursos de acessibilidade também já estão ali disponíveis para que uma pessoa ou com deficiência auditiva ou deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão, consiga também, através dessa ferramenta de acessibilidade, ter total acesso ou praticamente todo o acesso às funções para o aparelho que ela tem, né? Então aqui eu tenho um aparelho comum, por exemplo, mas eu posso acionar o recurso da voz, olhe. Voz ativada. Voz ativada, e eu posso abrir a tela. Cortina de tela desativada. Então, esse software que está falando, ele simplesmente lê o que está na tela, né? Então, isso aqui é um recurso também de tecnologia assistiva. E quando a gente hoje fala em tecnologia no mundo do trabalho, né, as pessoas com deficiência também são pessoas que vivem, né, muito mergulhadas, inseridas, com toda a tecnologia que todos nós usamos hoje, né? Pessoas com e sem deficiência. Então, dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa, existem várias possibilidades, muitas práticas boas que a gente pode desenvolver junto com a nossa equipe, né? Para que cada vez mais as pessoas, de um modo geral, conheçam, né? E se informem a respeito de tecnologias assistivas e de como isso pode ser fundamental, essencial para este ou aquele colaborador, colaboradora com deficiência na hora de exercer a sua atividade, a sua função. Então, os grupos hoje de tecnologia, grupos de afinidade, a tecnologia assistiva, como vocês podem perceber aqui na minha fala, também está muito ligada à informática, né, à internet. Então, o nosso setor de TI da empresa pode também se informar, buscar ajuda, buscar apoio, conversar com as pessoas com deficiência dentro e fora da própria empresa, né? Para aprenderem cada vez mais sobre esse assunto e trazerem todo esse conteúdo, toda essa informação para o seu dia a dia, porque assim a gente vai acessibilizando coisas, lugares, pessoas também, né? Por que não? Então, os grupos de afinidade hoje têm também como boa prática discutir as questões voltadas à tecnologia assistiva, né? O momento da entrevista também é um momento bastante rico quando a gente recebe pessoas com deficiência, candidatos e candidatas, que ali vão dizer nessa entrevista, né, como que elas podem executar da melhor forma possível aquela vaga, aquela função, aquela atividade, caso contratadas. Então é muito bacana também quando a gente na entrevista
explora esse assunto, pergunta para as pessoas com deficiência se elas vão precisar de algum tipo de tecnologia, de software, de equipamento, né, se é que vão precisar, porque no caso da resposta ser positiva, a gente também acaba conhecendo mais ferramentas, conhecendo mais produtos, né, que estão aí no dia a dia e que ajudam as pessoas a realizar as suas atividades com bastante autonomia, com bastante independência. Porque para a gente que está no mundo do trabalho, o que a gente quer, o que a gente precisa é um colaborador, uma colaboradora que tenha toda a sua independência, né, e consiga ali trabalhar tranquilamente, rendendo, performando bem como qualquer outra pessoa. Então, para as pessoas com deficiência, isso também é muito importante, né? Sem a gente esquecer que existem muitas instituições especializadas no Brasil, né, tanto na área da deficiência visual, física, auditiva, também intelectual, né, que tem muitas informações e pessoal super capacitado para socorrer as nossas empresas na hora de acessibilizar um site, na hora de realizar talvez um processo de marketing ou de propaganda, como a gente deixar o nosso conteúdo acessível, as nossas propagandas acessíveis, os nossos sites acessíveis, né? Então, existem instituições que têm setores muito bem estruturados de soluções em acessibilidade. E também, né, quando a gente fala em todo este processo, a gente sabe que as pessoas com deficiência dentro da empresa, quando estão ali bem incluídas, inseridas, né, essas pessoas também se tornam mini consultorias, né, que vão ajudando no processo de acessibilidade de dentro para fora. Uma coisa que eu sempre digo é que as empresas, né, quanto mais diversas elas são, inevitavelmente elas acabam tornando aí os seus produtos e serviços mais bacanas, mais interessantes para todo mundo, né? E também lembrando que para todas as empresas parceiras aqui do Oportunidades Especiais, esse faz parte esse tema, né? Faz parte de tantos outros temas que nós também abordamos nos nossos treinamentos, nas nossas palestras, né, nas nossas rodas de conversa, e a gente sempre costuma, dentro de cada condição, de cada necessidade, de cada desafio que você esteja ali dentro da sua empresa, né, trazendo, a gente também consegue apontar direções para que vocês consigam realizar esse processo da maneira mais direta, mais saudável, mais eficiente possível, né? Então, contem com a gente também nesse momento. E eu fico por aqui, agradeço muito mais uma vez o tempo de vocês, um grande abraço e até a próxima.